qual ele fala com a convicção de que eles também pode transformar seus obstáculos em ativos. Mais uma vez repito, não há dificuldade que não possa superar. Um homem negro sábio e filosófico uma vez me disse, quando perguntado como ele superou suas dificuldades: como faço para obter através de um trabalho? Bem, primeiro eu tento ir ao seu redor, e se eu não puder ir ao seu redor, eu tento para obter sob ele, e se eu não pode obter sob ele, eu tento passar por isso. E se eu não consigo superar isso, eu sou arado através dela. Em seguida, ele acrescentou: Deus e eu arar através dela. Levar a sério essa fórmula de um empresário dada anteriormente neste capítulo. Pare de ler por um momento e repeti-lo mais para si mesmo 5 vezes, e cada vez que você diz que concluir com esta afirmação, eu acredito nisso. Aqui está a fórmula novamente: posso todas as coisas naquele que me fortaleceu. Filipenses 4h13, dizer que 5 vezes por dia e vai liberar o poder indomável em sua mente. O seu subconsciente, que se ressente sempre qualquer mudança, pode dizer-lhe: você não acredita em tal coisa. Mas lembre-se que sua mente subconsciente, em um sentido, é um dos maiores mentirosos que existem. Ele concorda e envia de volta para você seus próprios erros sobre suas habilidades. Você criou a atitude negativa no seu subconsciente e dá este erro de volta para você. Então, basta ligar o seu subconsciente e dizer a ele: agora, olha aqui, eu acredito nisso. Insisto acreditar. Se você falar com sua mente subconsciente com essa positividade, no devido tempo ele vai ser convencido. Uma razão é porque você está agora alimentando pensamentos positivos. Em outras palavras, você está finalmente dizendo a verdade ao seu subconsciente. Depois de um tempo, a sua mente subconsciente vai começar a enviar de volta a verdade para você. Um método eficaz para fazer seu subconsciente positivo em caráter é eliminar certas expressões de pensamento e de expressão que podemos chamar de pequenos negativos. Estes assim chamados pequenos negativos, amontoados, conversa da pessoa média, e enquanto cada um é aparentemente sem importância em si mesmo, o efeito total destas atitudes é condicionar a mente de forma negativa. Quando este pensamento de pequenos negativos ocorreu pela primeira vez para mim, comecei a analisar meus próprios hábitos de conversação e ficou chocado com o que eu encontrei. Eu descobri que eu estava fazendo tais afirmações como: eu tenho medo de ser tarde, ou eu me pergunto se eu vou ter um pneu furado, ou eu não acho que eu posso fazer isso, ou eu nunca vou passar por este trabalho. Há tanta coisa para fazer. Se algo saiu mal, eu poderia dizer: oh, isso é apenas o que eu esperava. Ou mais uma vez, eu poderia observar algumas nuvens no céu e que tristemente declarar: eu sabia que ia chover. Estes são pequenos negativos para ter certeza. E um grande pensamento é naturalmente mais poderoso do que um pouco, mas nunca se deve esquecer que poderosos carvalhos de pequenas bolotas crescer, e se uma massa de pequenos negativos desordem-se a sua conversa, eles são obrigados a infiltrar-se em sua mente. É surpreendente como eles se acumulam em vigor, e atualmente, antes que você perceba, eles vão crescer em grandes negativos. Então decidi ir trabalhar nos pequenos negativos e arrancá-las da minha conversa. Descobri que a melhor maneira de eliminá-los foi deliberadamente dizer uma palavra positiva sobre tudo. Quando você mantém afirmando que as coisas vão funcionar bem, que você pode fazer o trabalho, que você não vai ter um pneu furado, que você vai chegar a tempo,
Falando-se bons resultados, você invocar a lei de efeitos positivos e bons resultados ocorrem. As coisas acabam bem. Em um outdoor na estrada vi um anúncio de uma determinada marca de óleo de motor. A leitura slogan: um motor limpo sempre fornece energia. Então vai uma mente livre de negativos produzir positivos, ou seja, uma mente limpa vai entregar o poder. Portanto, expulsar seus pensamentos, dar-se um motor mental limpo, lembrando que uma mente limpa, até mesmo como um motor limpo, sempre fornece energia. Portanto, para superar seus obstáculos e viver a filosofia, eu não acredito em derrota. Cultivar um padrão positivo ideia profundamente em sua consciência. O que fazemos com obstáculos está diretamente determinada pela nossa atitude mental. A maioria dos nossos obstáculos, como uma questão de fato, são mentais em caráter. Você pode opor, mina não são mentais, a mina é real. Talvez por isso, mas a sua atitude para com eles é mental. A única maneira possível você pode ter uma atitude é pelo processo mental. O que você pensa sobre seus obstáculos determina em grande parte o que fazer com eles. Formar a atitude mental que você não pode remover um obstáculo e você não irá removê-lo, não se você acha que não pode. Mas se a ideia fixa firmemente que o obstáculo não é tão grande como você considerava anteriormente a ser, segure a ideia de que é removível. E no entanto vagamente você entreter esse pensamento positivo, a partir do momento que você começar a pensar desta forma, o processo é inaugurado, o que levará à sua remoção final. Se você tiver sido derrotado por uma dificuldade, é provavelmente porque você disse a si mesmo por semanas, meses e até anos que não há nada que você possa fazer sobre isso. Você tão enfatizado sua incapacidade para si mesmo que sua mente gradualmente aceite a conclusão sobre a qual você tem insistido, e quando sua mente está convencido, você está convencido, porque você acha que você também. Mas ao contrário, quando você empregar este conceito novo e criativo, posso todas as coisas em Cristo, então você desenvolver uma nova vertente mental. Enfatizar e reenfatizar que a atitude positiva e você vai finalmente convencer sua própria consciência de que você pode fazer algo sobre dificuldades. Quando finalmente sua mente se convence, resultados surpreendentes começarão a acontecer. De repente você descobrir que você tem o poder que você nunca iria reconhecer. Joguei golfe com um homem que não só era um excelente jogador, mas um filósofo bem. Como nós fomos ao redor do campo de golfe do jogo em si, tirou dele certas joias de sabedoria para um dos quais eu sempre será grato. E bater uma bola no agreste em alguma grama alta. Quando veio até minha bola, eu disse em algum desânimo, agora basta olhar para isso. Eu certamente estou no áspero. Eu tenho um mal mentira. Vai ser difícil sair daqui. Meu amigo sorriu e disse, não li algo sobre o pensamento positivo em seus livros? Timidamente reconheceu que tal era o caso. Eu não iria pensar negativamente sobre essa mentira de vocês, disse ele. Você acha que poderiam conseguir um bom acerto? Se esta bola estavam deitados fora no fairway na grama curta? Eu disse que achava que sim. Bem, ele continuou. Por que você acha que pode fazer melhor lá fora do que aqui? Porque eu respondi, a grama é cortada no fairway e a bola pode sair melhor. Então ele fez uma coisa curiosa. Vamos descer em nossas mãos e joelhos, sugeriu ele, e examinar a situação. Vamos ver como esta bola faz mentira. Por isso temos para baixo em nossas mãos e joelhos, e ele disse,
Observe que a altura relativa da bola aqui é aproximadamente o mesmo que seria no fairway. A única diferença é que você tem cerca de 5 ou 6 polegadas de grama acima da bola. Então ele fez uma coisa ainda mais extravagante. Observe a qualidade e caráter dessa grama, disse ele. Ele tirou uma lâmina e entregou-me. Mastigue isso, disse ele. E mastigado, e ele perguntou, não é que a proposta? Porque sim, eu respondi. Certamente parece ser erva. Bem, ele continuou, um balanço fácil de seu número e 5 de ferro vai cortar através de que a grama quase como uma faca. E então ele me deu esta frase que eu vou lembrar, enquanto eu viver, e eu espero que você também. O áspero é de apenas mental. Em outras palavras, ele continuou, é áspero porque você acha que é. Em sua mente você decidiu que aqui é um obstáculo que vai lhe causar dificuldade. O poder de superar esse obstáculo está em sua mente. Se você visualizar-se levantar a bola fora do áspero, acreditando que você pode fazê-lo, sua mente vai transferir flexibilidade, ritmo e poder de seus músculos e você vai lidar com esse clube de tal maneira que a bola vai subir direito fora de lá em um belo tiro. Tudo que você precisa fazer é manter seus olhos sobre a bola e dizer-se que você está indo para tirá-la de que a grama com um lindo acidente vascular cerebral. Deixe a rigidez e tensão sair de você. Batê-lo com alegria e poder. Lembre-se, bruto é de apenas mental. Até hoje eu me lembro a emoção, a sensação de poder e deleite que eu tinha no tiro limpo que deixou a bola cair para a borda do verde. Essa é uma grande verdade para lembrar em conexão com difíceis problemas. Bruto é de apenas mental. Seus obstáculos estão presentes bem. Eles não são fantasiosos, mas eles não são realmente tão difíceis quanto parece. Sua atitude mental é o fator mais importante. Acredite que Deus Todo-Poderoso tem colocado em você o poder de levantar-se fora do áspero, mantendo seu olho firmemente fixos na fonte de seu poder. Afirmar a si mesmo que através deste poder que você pode fazer qualquer coisa que você tem que fazer. Acreditar que este poder é tomar a tensão fora de você, que este poder está fluindo através de você. Acreditar, e uma sensação de vitória virá. Agora pegue um outro olhar para esse obstáculo que tem sido incomodando. Você vai descobrir que não é tão formidável como você pensou. Diga a si mesmo, o áspero é de apenas mental. Eu acho que a vitória é obter a vitória. Lembre-se que a fórmula escrevê-lo em um pedaço de papel, colocá-lo em sua carteira, cumpri-lo em seu espelho onde se barbear todas as manhãs, colocá-lo sobre a pia da cozinha, colocá-lo em sua mesa de vestir e na sua mesa continuar olhando para ele até a sua verdade leva para as profundezas da sua consciência, até que permeie a sua atitude mental inteira, até que se torne uma obsessão positiva. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que pode parecer ser uma proposta difícil é, como já salientei, difícil ou fácil em proporção com a forma como pensamos sobre isso. Pode-se dizer que 3 homens de Vital afetou os processos de pensamento de americanos Emerson, Torial e William James. Analisar a mente dos americanos até esta altura e é evidente que os ensinamentos destes 3 filósofos combinadas para criar esse gênio particular do americano que não é derrotado por obstáculos e que realiza impossíveis com incrível eficiência. A doutrina fundamental de Emerson é que a personalidade humana pode ser tocado com o poder divino e, portanto, a grandeza pode ser liberada a partir dele.
William James apontou que o maior fator em qualquer empresa é a crença sobre isso. Torial disse-nos que o segredo da conquista é a realização de uma imagem de um bom resultado em mente. Ainda outro americano sábio foi Thomas Jefferson, que, como Franklin, definido por sua orientação de uma série de regras. Franklin tinha 13 regras diárias, Jefferson apenas 10. Uma das regras de Jefferson era isso, e eu acho que é de valor inestimável, sempre tomar posse das coisas pela pega suave. Ou seja, ir em um trabalho ou em sua dificuldade com o uso de um método que irá encontrar a menor resistência. Resistência provoca atrito na mecânica, portanto é necessário na mecânica para superar ou reduzir o atrito. A atitude negativa é uma abordagem atrito. É por isso que o negativismo desenvolve tão grande resistência. A abordagem positiva é a técnica suave punho. Ele está em harmonia com o fluxo do universo. Ele não só encontra menos resistência, mas, na verdade, estimula as forças de assistência. Por exemplo, uma mulher enviou seu filho de 15 anos de idade para nós. Ela disse que queria que ele endireitado. Incomodava-a para nenhum fim que seu filho nunca poderia ter mais de 70 em qualquer um dos seus estudos. Este menino tem uma grande mente potencialmente, declarou ela com orgulho. Como você sabe que ele tem uma grande mente? Eu perguntei. Porque ele é meu filho, disse ela. Eu me formei na faculdade magna cum laude, o menino veio em muito tristemente, então eu perguntei. Qual é o problema, filho? Eu não sei. A minha mãe me enviou para te ver. Bem, comentou você. Não parece estar queimando com entusiasmo. Sua mãe disse que você obter apenas 70. Sim, disse ele, isso é tudo que eu vejo. E acrescentou que não é o pior de tudo. Eu mesmo recebeu menos do que isso. Você acha que você tem uma mente boa, meu filho? Eu perguntei. Minha mãe diz que eu tenho. Eu não sei, eu acho que sou terrível mudo. Doutor, Peale, ele disse seriamente, eu estudo as coisas. Em casa eu lê-lo mais uma vez, em seguida, fechar o livro e tentar se lembrar dela. Repito esse processo cerca de 3 vezes, e então eu acho que se 3 vezes não obtê-lo em minha cabeça, como é que eu vou para obtê-lo na minha cabeça? E então eu ir para a escola pensando que talvez eu tenha-lo, e o professor chama-me a dizer alguma coisa, e eu me levanto e não me lembro de nada. Então ele disse, exames vir e eu sentar lá e apenas ficar quente e frio em todo e eu posso ter pensar nas respostas. Eu não sei por quê. Continuou ele. Eu sei que minha mãe era um grande estudioso. Eu acho que eu não tenho isso em mim. Este padrão de pensamento negativo combinado com o sentimento de inferioridade estimulado pela atitude de sua mãe foi naturalmente dominando. Ele congelou-se em sua mente. Sua mãe nunca lhe dissera para ir à escola e estudar para maravilha é a glória de conhecimento-aprendizagem. Ela não era sábio o suficiente para incentivá-lo a competir consigo mesmo do que com outros. E ela estava constantemente insistindo que ele duplicar seu sucesso nos estudos. Não é de admirar que sob esta pressão ele congelou mentalmente. Dei-lhe algumas sugestões que provaram ser úteis. Antes de ler as suas aulas, fazer uma pausa por um momento e rezar desta forma: Senhor, eu sei que tenho uma mente boa e que eu possa fazer o meu trabalho. Em seguida, obter-se relaxado e ler o livro sem tensão. Imagine que você está lendo uma história. Não li 2 vezes a menos que você quiser. Simplesmente acreditar que você conseguiu na primeira leitura. Visualize o material como imersão em ir germinando.
Manhã em seguida, ao lado, como você ir para a escola, diz para si mesmo: eu tenho uma mãe maravilhosa. Ela é muito bonita e doce, mas ela deve ter sido um leitor ávido de idade para obter essas notas altas. E quem quer ser um leitor ávido de idade de qualquer maneira? E não quero tornar-se magna com nada. Eu só quero começar através da escola Acreditable. Na sala de aula, quando o professor chamá-lo, orar rapidamente antes de responder. Então acredito que o Senhor, naquele momento, ajudar a sua mente para entregar. Quando um exame é dado, afirmam em oração que Deus está liberando sua mente e que as respostas certas são dados que você. O menino seguiu essas ideias. Que marcas você acha que ele tem o semestre seguinte? 90. Estou certo de que este menino, tendo descoberto a incrível capacidade de trabalho do eu não acredito na filosofia derrota, vai empregar o incrível poder do pensamento positivo em todos os assuntos de sua vida. Eu poderia usar tantas ilustrações do modo em que a vida dos homens foram renovada por esses procedimentos que este livro iria crescer para o tamanho de difícil controle. Além disso, estes são incidentes e experiências fora da vida cotidiana que não são de forma teórica, mas são totalmente prático. Meu e-mail é, literalmente, cheio de depoimentos enviados por pessoas que, depois de ter ouvido ou lido contas que contei de experiências de vida vitoriosos, se sentiram movidos a relacionar ocorrências semelhantes em suas próprias vidas. Tal carta veio de um senhor que fala sobre seu pai como segue: conheço várias pessoas que usaram o plano. Nesta carta com resultados surpreendentes. Meu pai era um caixeiro viajante. Uma vez que ele vendeu móveis, outro hardware tempo, às vezes era artigos de couro. Ele mudou de linha por ano. Eu ouvi-lo dizer, mãe, que esta era sua última viagem em artigos de papelaria ou em lâmpadas de cama, ou fosse o que fosse que ele estava vendendo no momento. No próximo ano tudo seria diferente. Estaríamos na Easy Street. Ele teve a chance de ir com uma empresa que tinha um produto que se vendidos. Era sempre a mesma. Meu pai nunca teve um produto que vendeu. Ele sempre foi tensa, sempre com medo de si mesmo, sempre assobiando no escuro. Então, um dia um companheiro vendedor deu ao pai uma cópia de uma pequena oração, 3 frases. Foi-lhe dito a repeti-lo apenas antes de chamar um cliente. Pai tentou fazê-lo, e os resultados foram quase milagrosos. Ele vendeu 85% de todas as chamadas feitas durante a primeira semana. E cada semana depois disso os resultados foram maravilhosos. Há algumas semanas o percentual chegou a estar em 95, e pai tinha 16 semanas em que ele vendia cada cliente chamado. Pai deu esta oração a vários outros vendedores, e em cada caso que trouxe resultados surpreendentes. A oração meu pai usado é o seguinte: eu acredito que eu estou sempre divinamente guiado. Eu acredito que eu sempre vire à direita da estrada. Eu acredito que Deus vai sempre fazer um caminho onde não há caminho. O chefe de uma pequena empresa que tinha muitas dificuldades em estabelecer o seu negócio me disse que ele foi imensamente ajudado por uma técnica que ele inventou. Ele teve problemas, disse ele, com a tendência de explodir uma pequena dificuldade em um obstáculo aparentemente intransponível. Ele sabia que estava se aproximando de seus problemas em uma atitude derrotista. E teve bom senso suficiente para perceber que estes obstáculos não eram tão difíceis como ele fez com que pareçam ser. Como ele contou a história, eu me perguntava se ele não tivesse essa dificuldade psicológica curiosa conhecida como a vontade de falhar.
Ele empregou um dispositivo que recondicionado sua atitude mental e depois de um tempo tinha um efeito perceptível sobre o seu negócio. Ele simplesmente colocou um grande cesto de arame sobre sua mesa de escritório. As seguintes palavras foram impressas em um cartão e com fio para esta cesta: com Deus tudo é possível. Sempre que um problema surgiu, que o antigo mecanismo de derrota começou a se desenvolver em uma grande dificuldade, ele jogou papel que lhe digam respeito na cesta marcada: com Deus tudo é possível, e deixá-lo descansar lá por um dia ou dois. É estranho como cada assunto, quando eu levei para fora do que cesta novamente, não parecia difícil de todos, relatou ele. Neste ato ele dramatizou a atitude mental de colocar o problema nas mãos de Deus. Como resultado, ele recebeu o poder para lidar com o problema normalmente e, portanto, com sucesso. Ao terminar este capítulo, por favor, diga em voz alta: eu não acredito em derrota. Continuam a afirmar que até que a ideia domina suas atitudes subconscientes.